Você sofre com enxaqueca? Sente dores de cabeça? Sente que essa enxaqueca tem piorado a sua qualidade de vida, tem dificultado o seu trabalho, tem dificultado a relação com a sua família? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito desse mal que tem afetado milhões de brasileiros e brasileiras, que é a enxaqueca. Meu nome é Márcio Passos, sou médico, nutrólogo, também trabalho com a medicina integrativa e semanalmente eu posto vídeos aqui no YouTube trazendo conteúdos de forma gratuita e da melhor forma possível para vocês. Se gostarem do vídeo, curta, compartilha, aproveita, já se inscreve no canal para estar recebendo os novos vídeos semanais. Bom, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. São vários os tipos de dores de cabeça. Se fôssemos falar a respeito de todos os tipos de dores de cabeça, passaríamos horas falando. Mas eu vou falar hoje da enxaqueca, que é o tipo mais comum. Acredita-se que atinge 15% da população brasileira. É a principal causa de afastamento por atestado médico no Brasil e que tem afetado milhões de pessoas realmente. Então, a enxaqueca ela dificulta a relação pessoal, dificulta o convívio muitas vezes. O paciente ele perde o prazer naquele momento, ele não tem prazer em se alimentar, ele não tem prazer em se divertir, porque é realmente uma dor que incomoda muito. E essa dor, ao incomodar tanto, e quando o paciente ele sofre com enxaqueca, tendo crises diárias muitas vezes, ou seja, todos os dias o paciente acaba tendo uma crise de enxaqueca, de fato, sua qualidade de vida, infelizmente, é afetada. E o tratamento padrão da enxaqueca muitas vezes não é o que tem o melhor resultado. Então, a respeito de tudo isso nós vamos falar. Mas vamos conversar primeiro a respeito do que é enxaqueca. Então, a enxaqueca inicialmente é um tipo de cefaleia, ou seja, é um tipo de dor de cabeça caracterizado por uma dor unilateral, então geralmente é em uma região temporal de caráter pulsátil, então uma dor pulsante que piora com barulho, piora com luz e piora com som. Não tem nenhum tipo de exame de imagem que aponta enxaqueca. Então, doutor, eu preciso de uma tomografia para confirmar se eu tenho enxaqueca. Não, não existe. Tomografia nenhuma dá diagnóstico de enxaqueca, nem ressonância, absolutamente nada. O diagnóstico de enxaqueca é clínico, principalmente com base nesses sintomas que eu acabei de citar. Os exames são pedidos muitas vezes para poder afastar outras causas de doença que poderiam estar causando esses sintomas. Mas quando se trata de enxaqueca, não existe nenhum exame de imagem que confirme a enxaqueca. É um diagnóstico puramente clínico. A enxaqueca é uma doença multifatorial. É uma doença multifatorial em que há fatores genéticos envolvidos, há fatores alimentares envolvidos, então alimentos ricos em glúten, alimentos ricos em lactose, alimentos ricos em açúcar industrializado, açúcar refinado, geram um processo inflamatório a nível cerebral, levando a um desequilíbrio cerebral, um desequilíbrio do ponto de vista de neurotransmissores. Então esses neurotransmissores em desequilíbrio, mais o estresse oxidativo causado pelo açúcar em excesso, acaba gerando a enxaqueca. Então são fatores ambientais associados a fatores genéticos. Não se sabe exatamente o porquê da enxaqueca, não existe uma causa definida, não se sabe exatamente qual é a causa. Existem pessoas que se alimentam de forma extremamente errada e não tem enxaqueca, outros se alimentam mais ou menos errado e já sofrem com a enxaqueca. Mas o que se sabe é que é uma doença multifatorial. Ou seja, há fatores genéticos, há fatores ambientais e sempre, absolutamente sempre, a inflamação vai piorar a enxaqueca. Então no vídeo em que eu falei a respeito da dor crônica, eu expliquei que toda dor é decorrente de um processo inflamatório. Inclusive no vídeo de dor crônica eu chego a citar enxaqueca. E agora eu vou poder falar um pouquinho mais a fundo dessa comorbidade, dessa doença que é a enxaqueca. Ou seja, todo indivíduo que sofre com a enxaqueca está doente e está inflamado. Há um processo inflamatório a nível cerebral, piorado pela alimentação, independente de fatores genéticos, que provavelmente estarão envolvidos. Por isso que algumas pessoas acabam sendo mais propícias a terem enxaqueca ou não. Outro fator que tende a piorar a enxaqueca é a ansiedade. Então doenças como a ansiedade, doenças como a depressão, acabam diminuindo a sensibilidade do paciente à dor e o paciente fica muito mais sensível à dor. Então ele acaba tendo uma queixa muito maior dessa dor causada, no caso, essa dor manifestada através da enxaqueca.
Então qual é, doutor, a melhor forma de tratamento da enxaqueca? Bom, a forma como eu trato a enxaqueca, a forma como eu baseio o meu protocolo MP é através, de, em primeiro lugar, da mudança alimentar. A dieta cetogênica, ela tem uma resposta incrível na enxaqueca. Acredita-se que a grande resposta da dieta cetogênica na enxaqueca se dê através do aumento da produção, ou da concentração, melhor dizendo, de corpos cetônicos a nível cerebral. Essa presença de corpos cetônicos, a exemplo do hidroximetilbutirato a nível cerebral, vai gerar um processo de antioxidação, vai desinflamar essa saúde cerebral, que, como eu havia falado há pouco, a enxaqueca ela é causada também por um desequilíbrio, há uma desorganização, há um desarranjo químico de neurotransmissores a nível do sistema nervoso central, a nível de cérebro, que a gente precisa corrigir. E os corpos cetônicos acreditam que eles têm uma função anti-inflamatória. É a mesma explicação fisiopatológica do porquê a cetogênica melhora a epilepsia. Na epilepsia também há um desarranjo elétrico, há um desarranjo de neurotransmissores a nível cerebral, com certeza diferente da enxaqueca, por mecanismos diferentes, situações diferentes, mas há sim um desequilíbrio a nível cerebral que acaba desencadeando também um desequilíbrio na atividade elétrica do cérebro, o que acaba culminando na convulsão quando falamos em epilepsia. Quando falamos em enxaqueca, há um desequilíbrio em neurotransmissores, há um desequilíbrio químico causado por um estresse oxidativo. Se sabe, por exemplo, que alimentos como glúten, o glúten é considerado uma neurotoxina. Essa neurotoxina vai ter uma ação oxidativa a nível cerebral, contribuindo para esse desarranjo químico cerebral. E quando o indivíduo ele faz uma dieta em que ele corta, ele restringe completamente tudo aquilo que é inflamatório para o cérebro, a exemplo do glúten, a exemplo do açúcar refinado, a exemplo do alcoolismo, do álcool, a exemplo do açúcar simples, do açúcar refinado, o paciente ele cortando tudo isso, consumindo gordura, que é a base da dieta cetogênica. Tem vídeo aqui em que eu falo a respeito da dieta cetogênica. Ao aumento da produção de corpos cetônicos, da concentração de corpos cetônicos, tem-se um equilíbrio, o paciente passa a ter um equilíbrio com relação à sua saúde cerebral. E esse equilíbrio a nível cerebral acaba então levando a uma melhora da enxaqueca. Eu tenho resultados incríveis tratando a enxaqueca, claro que também utilizando protocolos específicos para desinflamar o cérebro, com o objetivo de melhorar a cognição, de potencializar a função cerebral. Também gosto muito do uso de nootrópicos, tem postagem no Instagram, então se você não me acompanha no Instagram, aproveita e segue também no Instagram, em que eu falo a respeito de nootrópicos, potencializando a função cerebral e tendo por base a alimentação. Por quê? Porque se você apenas utiliza o nootrópico, você utiliza o antioxidante, você utiliza os protocolos para desinflamar o seu cérebro, mas você continua comendo glúten, você continua utilizando-se de álcool, você continua utilizando açúcar refinado, açúcar simples, alimentos altamente industrializados, você vai continuar inflamando o seu cérebro e esse cérebro continuará com esse desarranjo químico. Então a forma da gente controlar esse desarranjo químico é diminuindo o processo inflamatório, retirando tudo aquilo que é inflamatório e colocando um alimento mais saudável, principalmente dentro de uma dieta cetogênica, para que haja o aumento do corpos cetônicos. Muitas vezes, inclusive, eu prescrevo a dieta cetogênica para um indivíduo magro, principalmente aquela mulher magra que sofre com enxaqueca. Eu tenho pacientes que sofrem com enxaqueca há 10, 20 anos, que tomavam uma série de medicamentos e hoje não tomam absolutamente nada, graças a essa mudança alimentar. Então, aí entra também um detalhe que é importante. Eu não sou contra o uso do medicamento, eu não sou contra o paciente utilizar o analgésico para dor de cabeça, ele utilizar a amitriptilina se for indicação do seu neurologista, eu não sou contra, ao contrário, eu acho que o acompanhamento com o neuro é fundamental, ter esse acompanhamento multidisciplinar só agrega, só ajuda, só contribui, mas basear-se no tratamento da enxaqueca apenas com medicamento sintomático não é a solução. Eu tenho vários casos que eu atendo, vários casos que eu acompanho aqui na clínica, no consultório e também online, de pacientes com melhoras incríveis da enxaqueca, exatamente pelo processo anti-inflamatório que a gente desenvolve, que é o princípio do combate à dor crônica. Então, se a enxaqueca é uma dor com mais de 3 meses, é uma dor crônica. Ela se baseia exatamente nos mesmos princípios do vídeo de dor crônica. Então, tá aqui o link do vídeo de dor crônica,
assiste lá para você entender melhor. Então a enxaqueca é sim um exemplo de dor crônica quando ela tem um tempo maior que 3 meses, até porque a enxaqueca, ela, por definição, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, é possível manter um acompanhamento e eu tenho tido resultados incríveis, principalmente mudando a alimentação, desinflamando o paciente e, quando necessário, o paciente pode sim utilizar-se do anti-inflamatório, do analgésico, do opioide sem nenhum problema. Mas apenas se basear no opioide, apenas se basear no antidepressivo, apenas se basear no medicamento para tratar a enxaqueca, eu não recomendo. Outro ponto importante, e essa é uma base que eu quero que fique muito clara, quem já me acompanha aqui em vídeos anteriores sabe que a minha base é essa, eu sempre procuro tratar o paciente como um todo. Então, se o paciente ele tem desequilíbrio hormonal, se o paciente ele está sofrendo com fibromialgia, se o paciente ele está sofrendo com ansiedade, se o paciente está sofrendo com depressão, se o paciente tem alguma outra anormalidade, alguma outra doença crônica, ela também tem que ser tratada, porque muitas vezes essa outra anormalidade, como por exemplo a ansiedade ou a própria fibromialgia, vai diminuir a sensibilidade desse paciente, tornando-o mais suscetível, tornando-o mais sensível à dor. E nesse caso, e se em outro caso, quando o paciente ele tem um quadro de outras doenças inflamatórias, essas doenças inflamatórias, quando não são corrigidas, potencializam a inflamação, porque a inflamação ela tende a ser sempre sistêmica. Então, se ela é sempre sistêmica, é o indivíduo que vai ter enxaqueca, mas é o indivíduo que também é a mulher que vai sofrer com TPM, é o homem que vai ter dor abdominal, que vai ter desconforto, que vai ter fadiga, que vai ter insônia, que vai ficar irritado, que muitas vezes essa irritabilidade vai comprometer o rendimento no trabalho, vai comprometer a relação em casa. Então é importante entender que o organismo é sempre uma máquina complexa, conjunta, e é importante, quando fizer o trabalho para desinflamar, de desintoxicação, desinflamar o paciente como um todo e avaliar o paciente como um todo. Mas, pois bem, pessoal, esse foi o vídeo da enxaqueca. Eu procurei deixar claro, então, como resumo final, que a enxaqueca é uma doença inflamatória e ela deve ser tratada como uma doença inflamatória, e que apenas tratar com sintomas não é garantia, na verdade não é nem garantia, não vai resolver o problema. E a dieta cetogênica associada a protocolos antioxidantes, anti-inflamatórios, associada à correção hormonal, vitamínica, mineral e melhora do sono, tem sim uma grande melhora da enxaqueca. É para melhorar muito da enxaqueca. Lembrando que não vai curar a enxaqueca, mas o paciente vai sim voltar a ter qualidade de vida, o paciente vai sim voltar a ter prazer em viver. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilha e até o próximo vídeo semanal. Tchau!